Oi, gente! Hoje, então, é a nossa videoaula do nosso bolo Nugget Cake de 2 andares, tá bom? Eu já tô com o andar da parte de cima pronto, já deixei ele prontinho aqui separado. Vai ser um Nugget Cake de 2 andares de Red Velvet. E mais essa videoaula é para mostrar para vocês como fazer, né, o suporte, como colocar o suporte certinho dentro da massa, como dar estrutura para este bolo de 2 andares. Porque a montagem em si vocês já sabem, eu já ensinei vocês a fazer, tá? Então eu vou montar a parte de baixo aqui com vocês, tá? Vamos passar a nossa colinha, que é o nosso brigadeiro branco, bem no centro da nossa embalagem, só para colar a nossa massa, para ela não ficar caminhando depois. Passei a colinha na nossa embalagem. Agora eu vou escolher uma massa. Vou regar primeiro, regar só um pouquinho. Lembrem, como eu ensinei vocês, que a nossa massa ela não precisa molhar muito, porque ela já é uma massa bem úmida, tá? Então não há necessidade de você molhar a massa demais. Aqui, vou centralizar. Aqui. Depois eu quero mostrar para vocês, que eu já fiz de propósito, a diferença da nossa massa Red Velvet assada em 150 graus e assada em 140 graus, que é para mostrar para vocês como apenas 10 graus pode fazer toda a diferença no resultado da parte de fora da nossa massa, né? Que muitas pessoas têm muita dificuldade de deixar a parte de fora da massa tão vermelhinha quanto a parte de dentro, tá? Então, se a sua massa de Red Velvet ainda tá ficando escurinha, pode ter certeza que é a temperatura do forno. Essa daqui eu assei em 150 graus. E a parte de cima do nosso bolo, que eu vou colocar depois, vocês vão poder notar um pouco essa diferença, eu assei em 140 graus e fez toda a diferença, esses 10 graus, tá? Então é isso que eu queria salientar para vocês. Aqui a parte da decoração, a gente vai ter que seguir o mesmo padrão da parte de cima para ele ficar todo, né, igual. É aquelas gotinhas bem perfeitinhas só na lateral e por dentro a gente coloca o recheio direto da manga, tá? Vamos começar. Vou fazer umas bolas bem generosas, umas gotas bem altas. A gente quer ganhar altura nesse bolo para poder acompanhar o de cima, que também tá um nugget bem alto. O segredo do nugget cake é uma massa bem estruturada, que já seja úmida, que você não precise estar molhando muito, porque muitas das vezes o nugget que não dá certo é o nugget que as pessoas molham demais, e o nugget ele não pode ser molhado demais. Que o recheio pode escorrer para fora. Ó, fiz as gotinhas na lateral. Agora eu vou colocar o recheio. Já tá aqui na minha manga. Agora a gente vai rechear. Coloquei. Vou pegar o nosso segundo disco de massa, vou umedecer ele um pouquinho primeiro. Regar, na verdade. Pego aqui a nossa massa. E vou colocar. Centraliza e coloca. Pode apertar para colar. Agora vamos fazer a mesma coisa. Eu trabalho com as gotinhas
Gotinhas bem gordinhas. E bem altinhas. Não tem mistério nenhum. Depois que vocês conseguirem acertar a nossa massa e o ponto do nosso recheio, vocês vão poder fazer o nugget cake que vocês quiserem, de 2 andares, de 3 andares. É bem fácil. E nugget cake também não necessariamente precisa ter 2 camadas de recheio. Você pode fazer um nugget cake menorzinho com apenas 1 camada de recheio e caprichar bem na parte de cima da decoração. Vai ficar tão bonito quanto. Bom, fiz toda a parte lateral das gotas. Agora eu vou botar o recheio no meio. Cobre as falhas que ficam sem. Até para também ficar bem estruturado, né, de recheio. Aqui. Deu, aqui já tá bom. Agora a gente vai vir com a nossa última camada de massa. Deixa eu ver qual lado que tá mais bonito. Vou deixar esse bem vermelho para fora. Não vai aparecer, né, porque a gente vai colocar a parte de cima depois. Reguei. Agora a gente vai virar. Centraliza. E vai. E aperta. Ajeita. Nossa massa tá bem úmida, bem fofa, maravilhosa. Vou deixar esse aqui pro lado. Limpando as mãos, vamos ver se não ficou nada aqui. Lembrando que essa é a parte de baixo do nosso nugget cake de 2 andares, a parte de cima já está pronta. Bom, vem a parte mais importante agora e que eu quero ensinar vocês. Existem várias maneiras de você fazer uma estrutura num bolo de 2 andares. Eu particularmente gosto de utilizar esses caninhos aqui que são, né, de suporte já são apropriados para isso, para trabalhar com bolos, né, que precisam ser estruturados para receber o 2º andar ou até o 3º andar, tá? Que aqui você pode fazer uma continuação, vai precisar fazer uma massa maior na base de baixo, tá? Vai ter que colocar mais caninhos porque ele vai receber mais 2 andares, mas no caso o nosso é apenas 2 andares, tá? Então tá aqui os caninhos, a gente compra em casas de confeitaria e também há a opção de você fazer com aqueles palitinhos, né? Tem de algodão, de churrasquinho, tem que cortar a pontinha, precisa envelopar todo esse canudinho para ficar bem higiênico para ir pro seu bolo, tá? Eu particularmente prefiro esse, eu acho ele mais higiênico, eu acho ele mais adequado, tá? E também me passa muito mais segurança do que colocar os palitinhos fininhos. Mas se você não encontrar esse aqui, você pode sim colocar aqui 5 palitinhos enroladinhos direitinho, ou papel filme, papel alumínio, cortar exatamente na altura do bolo. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha, vem um caninho assim, branquinho, bonitinho, já é higienizado. Vou escolher aqui o lado. O que eu preciso saber aqui? Como é um bolo bem pequeno que vai em cima, eu vou colocar só 3 caninhos neste bolo, tá? Até para não tirar muito espaço. Quando a gente coloca cano demais, acaba que a gente acaba tirando quase uma fatia desse bolo só com o espaço que o cano ocupa dentro do nosso bolo, tá? Então eu vou deixar separado minhas coisas pra cá, pra não atrapalhar. Deixa aqui. O nosso bolo que vai em cima é esse daqui, tá? Também de 2 camadas de recheio e uma de cobertura em cima, tá? Ele tá naqueles pratinhos bem firmezinhos, que é tipo esse daqui, só que não tem esse trabalhadinho na volta, ele é lisinho, mas ele é de papelão bem firme, então ele suporta, que a gente não pode pegar esse bolo aqui e só colocar direto em cima deste daqui, tá? É por questão de higiene e também de segurança, precisa ir num pratinho como se fosse servido já, tá? Então vou deixar separadinho aqui, depois vou mostrar pra vocês. A gente precisa de um pouco de equilíbrio depois nessa hora.
Eu vou primeiro colocar o cano. Vou colocar aqui 2 na parte da frente e 1 aqui na parte de trás. Então, como é que a gente vai saber o tamanho do cano? A gente vai cravar o cano devagarinho. Tem bastante recheio no nosso bolo. Ó, cheguei no fundo. Já sei que é aqui. Vou marcar com uma faquinha ou você pode marcar com uma canetinha. Eu vou marcar com uma faquinha. Bem rente ali na massa. E aqui com essa marquinha eu puxo de volta. E eu já consigo saber qual o tamanho que eu preciso cortar os meus 3 caninhos que eu vou colocar de suporte dentro do meu bolo, tá? Aqui com a marquinha aqui, agora eu vou cortar. Limpo o caninho. Eu tenho a marquinha aqui. Você pode cortar com a tesoura, tá? Então eu vou cortar bem na marquinha. Esse caninho é bem flexível para a tesoura, mas você vai ter que fazer um pouquinho de força. Ó, depois você ajeita a pontinha para ficar retinho. Já tenho aqui o tamanho que eu preciso dos meus outros 2. Então eu vou medir, vou cortar e vou marcar os outros 2 também. Já estamos aqui com a parte de baixo do nosso bolo montada, a parte de cima também tá separadinha aqui agora. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou passar uma colinha aqui no nosso bolo, porque pra embalagem colar em cima. Então vou só passar um pouquinho assim. Passar mais um pouquinho. Pronto, já é suficiente. Aqui agora é preciso muito cuidado, porque a gente vai colocar um bolo em cima do outro. Eu já tô com meus 3 caninhos aqui cortados, que eu medi aquela hora pra vocês. E eu vou colocar aqui, vou escolher o lado mais bonito do meu bolo aqui. Aqui. Bom, vou colocar o suporte, os 3, né? Coloquei. Vou colocar o outro aqui. Vai colocando até ele encostar no fundo. E o outro aqui. Aí ficam bem centralizados. Eu senti que encostou. Vou passar mais uma colinha por cima aqui dos meus caninhos, para tapar eles um pouquinho. Sempre avise o cliente de vocês do suporte dentro dos bolos de 2 andares, tá bom? É muito importante. Às vezes o cliente compra, mas ele não imagina que tenha um caninho ou palitinho dentro do bolo, tá? Coloquei aqui. Agora eu vou centralizar o nosso bolo de 2, o segundo andar do nosso bolo. Você precisa cortar o pratinho. Você pode escolher cortar o pratinho antes e montar ele já exatamente o mesmo tamanho do diâmetro da massa, ou você pode cortar depois. Eu cortei depois e deixei um pouco maiorzinho, porque eu ainda vou trabalhar com o bico aqui em cima. Então essa parte aqui não vai aparecer, vai ficar bem escondidinha, tá? Então agora eu vou colocar aqui, vou centralizar. Centralizei. E coloquei nosso bolo. Muito importante também ter uma diferença de 5 centímetros mínima e máxima de 10 do andar de baixo pro andar de cima. No andar de baixo a minha forma é de 20 centímetros de diâmetro e no andar de cima é de 15, então ficou na diferença mínima de 5 centímetros, mas você pode usar a máxima, que é de 10 centímetros, tá? Não faz um bolo muito grandão embaixo e muito pequeno em cima, e nem tão, né, do mesmo tamanho do de baixo, tá? Tenha essa diferença entre a mínima e a máxima. No caso, eu usei a mínima. Vou limpar minha mão aqui agora pra gente fazer um trabalho com bico. Ó,
Ele tá bem estruturadinho. Agora eu vou trabalhar. Eu vou utilizar o bico 1M da Wilton. O meu recheio ele tá morninho, eu sinto ele na minha mão morninho. E vou fazer um trabalhado aqui em toda aqui a lateral para tapar esse pratinho que tá aparente. Embaixo depois eu vou fazer o mesmo trabalhado para ficar todo uniforme a decoração, tá? Então vamos lá. Vou fazer como se fosse umas ondinhas, tá? Vou puxar e vou tapar ao máximo esse pratinho. Poderia ser brigadeiros também, que dá bem certinho os brigadeiros de 13 gramas mais ou menos aqui também ficaria bonito. Mas eu vou utilizar o nosso recheio de brigadeiro branco. Então vamos lá. Ah, outra coisa importante que eu queria falar pra vocês é da diferença no tom da massa daqueles 10 graus que eu falei pra vocês. Que essa daqui de cima eu assei em 140 graus e essa de baixo eu assei em 150. Já dá pra notar uma boa diferença de tom de vermelho na parte de fora da nossa massa, tá? Então procurem ir testando o forno de vocês, um forno nunca é igual ao outro, tá? Então vão testando. Até eu chegar nessa textura aqui, eu testei muito em outras temperaturas e não acertei também, tá? Então vão testando até vocês conseguirem chegar neste tom. Bom, vamos lá. Fazer tipo uma ondinha e vou puxando, tá? Deixa eu apertar bem. Uma onda gigante, ó. Fica uma onda assim. Aonde terminou essa ondinha, eu vou iniciar a outra. Onde termina a outra, eu vou iniciar a outra. Tá? Então vamos lá. Onde termina uma, começa a outra. Ó. Eu gosto dessa cobertura branca, nosso recheio de brigadeiro branco, no bolo Red Velvet, que eu acho que fica uma combinação perfeita de contrastes de cor. O brigadeiro tradicional escuro já não fica com resultado muito bonito, tá? Então, essa cor aqui combina muito com essa cor de massa. Ó. Vai ficando assim. E eu vou fazer isso em toda aqui a lateral desta parte aqui de baixo do nosso bolo. E embaixo também, para ficar acompanhando, né? Pronto. Está pronto o nosso bolo de 2 andares de nugget cake. O que vocês acharam do nosso bolo? Lindo, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Dúvidas, deixem na nossa área de membros que a gente vai estar respondendo a todas vocês, tá? Não fiquem com dúvidas. Um beijão para vocês e até a nossa próxima videoaula!